Você acredita que ser uma boa pessoa basta para garantir um lugar no céu? E se eu te dissesse que essa ideia, embora confortante, não passa de uma ilusão perigosa? A Bíblia apresenta critérios surpreendentes, e sim, contraintuitivos, que podem mudar completamente a forma como você enxerga a salvação. Afinal, como um Deus perfeito e santo pode aceitar algo menos que a perfeição? A resposta não está em ações que equilibrem uma balança moral, mas em algo muito mais profundo, poderoso e acessível do que você jamais imaginou. Neste conteúdo, vamos explorar verdades que podem desafiar suas crenças mais arraigadas. E por que isso importa? Porque entender o que realmente leva alguém ao céu não é apenas uma questão teológica. É a diferença entre viver uma vida em vão ou experimentar uma transformação completa. Você pode estar mais perto da resposta do que imagina, e ao mesmo tempo mais longe do que jamais pensou. Curioso. Prepare-se para descobrir um segredo que tem o poder de mudar sua eternidade. Muitas vezes, as pessoas se perguntam: o que é necessário para entrar no céu? A resposta pode parecer óbvia à primeira vista: ser uma boa pessoa, ajudar os outros, evitar grandes pecados. No entanto, quando olhamos para a Bíblia, percebemos que o padrão de Deus é incrivelmente mais elevado. Jesus, em Mateus 5,48, diz: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Essa declaração, por si só, já nos tira da zona de conforto. Afinal, como alguém pode ser perfeito? A ideia de perfeição divina coloca um peso que a moralidade humana, por melhor que seja, não pode carregar. Se pararmos para pensar, a perfeição é algo que nem sempre conseguimos alcançar em aspectos simples da vida. Por exemplo, quantas vezes tentamos cumprir nossas promessas, mas falhamos? Agora imagine isso no padrão divino, onde até os pensamentos contam. O pecado, mesmo nas menores ações, é visto como um obstáculo para a santidade de Deus. É como uma gota de tinta em um copo de água cristalina. Uma pequena impureza estraga tudo. E o que nos sobra então diante desse critério divino? Precisamos reconhecer que a solução não está em nossos esforços. Outro ponto importante é entender que não basta equilibrar boas ações com erros. Deus não trabalha em uma balança de justiça humana, onde o que fizemos de bom pode compensar o que fizemos de errado. Tiago 2,10 reforça isso ao afirmar que quem tropeça em um só ponto da lei é culpado de quebrá-la inteiramente. Imagine um espelho. Se você quebra um pedacinho dele, ele já não está mais perfeito. Assim é com o padrão de Deus. Não é uma questão de fazer o suficiente, mas de atender a um chamado à perfeição absoluta. Essa realidade pode parecer esmagadora, mas também é libertadora. Ao perceber que nossos esforços são insuficientes, somos convidados a olhar para a redenção em Cristo. Ele é o exemplo de perfeição que não conseguimos alcançar por conta própria. E isso muda tudo, porque a solução não está em ser bom o bastante, mas em reconhecer a necessidade de algo maior. O sacrifício de Jesus na cruz nos aponta para um caminho que não depende das nossas forças. Para quem vive no dia a dia tentando ser perfeito, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até mesmo na espiritualidade, essa mensagem pode ser uma revolução. Em vez de tentar alcançar um padrão impossível por conta própria, a Bíblia nos chama a nos rendermos à graça divina. E não se trata apenas de desistir, mas de entender que a verdadeira perfeição está disponível através de Cristo. Com isso, a reflexão sobre o padrão divino de perfeição nos leva a um próximo ponto intrigante. O que exatamente a Bíblia nos ensina sobre esse padrão? Como ele se relaciona com a lei e com a nossa vida prática? Se a perfeição é o objetivo, qual é o papel das nossas ações e da lei de Deus nesse cenário? A perfeição divina é algo que desafia completamente nossa compreensão humana.
Deus não exige apenas que sejamos bons o suficiente. Ele estabelece um padrão absoluto de obediência e santidade. Tiago 2,10 nos dá uma visão clara disso, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Imagine isso como uma corrente. Mesmo que apenas um elo esteja quebrado, ela já não cumpre sua função. Assim é com a lei de Deus. Essa exigência pode parecer dura, mas ela nos revela algo muito mais profundo sobre a nossa natureza e a necessidade de algo além de nós mesmos. Pense em quantas vezes cometemos erros, mesmo quando estamos bem intencionados. Talvez você já tenha tentado cumprir uma promessa importante, mas algo saiu errado no meio do caminho. Quando se trata da lei divina, o problema é que ela não permite margem para falhas. Não basta fazer 99% certo. Aquele 1% ainda nos deixa aquém do padrão de Deus. Romanos 3,23 reforça isso ao dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É um diagnóstico universal. Todos nós, sem exceção, estamos fora do padrão. Mas por que Deus estabeleceu um padrão tão elevado? A resposta está na própria natureza de Deus. Ele é santo, puro e perfeito. E como um ser infinitamente justo, ele não pode tolerar o pecado. Imagine uma sala completamente iluminada. Qualquer sombra, por menor que seja, seria imediatamente evidente. Da mesma forma, o pecado, por menor que pareça aos nossos olhos, é incompatível com a santidade de Deus. É por isso que a perfeição não é negociável. Não estamos lidando com um chefe tolerante, mas com um Criador perfeito. No entanto, essa exigência não é apenas sobre obediência por obediência. Ela tem um propósito maior: nos levar a reconhecer nossa incapacidade de alcançá-la sozinhos. É como tentar escalar uma montanha sem equipamento adequado. Quanto mais você tenta, mais percebe que precisa de ajuda. E é aí que a graça entra em cena. Mas antes de chegarmos a isso, a lei ainda desempenha um papel importante. Ela age como um espelho, mostrando nossas falhas e nos preparando para buscar uma solução. Esse espelho não é algo que devemos temer, mas algo que devemos usar para o nosso benefício. Quando você percebe que não pode atender às exigências da lei, é o momento de se perguntar: o que Deus quer me ensinar com isso? E a resposta está sempre em direção à dependência dele. Isso não significa abandonar a tentativa de viver em santidade, mas entender que a obediência perfeita é impossível sem o auxílio divino. E assim, ao olhar para esse padrão aparentemente inalcançável, surge uma questão essencial. Se não podemos atingir a perfeição por nós mesmos, como então podemos alcançar a salvação? Esse é o momento em que a graça de Deus se torna o tema central da nossa reflexão. A graça é o presente mais extraordinário que Deus nos oferece. Ela é o coração do Evangelho e a resposta definitiva à nossa incapacidade de alcançar a perfeição. João 14,6 nos dá uma declaração clara de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa frase não é apenas um convite, é uma afirmação ousada de que a graça só pode ser encontrada em Cristo. E o que torna essa graça tão poderosa é que ela não depende de nada que possamos fazer, mas do que Deus já fez por nós. Imagine receber um presente que você nunca poderia pagar. É exatamente isso que Efésios 2:8-9 nos ensina. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Essa graça quebra todas as barreiras do mérito humano. Não importa quão boas sejam nossas intenções ou ações, elas nunca podem nos colocar em posição de merecer o amor e o perdão de Deus. A graça, por definição, é algo que recebemos sem merecer. Mas como essa graça se manifesta? O maior exemplo é o sacrifício de Jesus na cruz. Quando olhamos para a cruz,
vemos a gravidade do pecado e a profundidade do amor de Deus. Cristo, sendo perfeito, tomou sobre si as consequências dos nossos erros. É como se ele pagasse uma dívida que nunca poderíamos quitar. E a beleza disso é que não se trata apenas de uma transação. É um ato de redenção, uma ponte entre nós e Deus. Esse sacrifício nos lembra que a salvação não está em nossas mãos, mas nas mãos de Cristo. Porém, a graça não é uma licença para viver como quisermos. Pelo contrário, ela transforma nosso coração e nos dá um desejo renovado de obedecer a Deus. Quando entendemos o que significa ser resgatados pela graça, somos levados a viver de forma que reflete essa nova realidade. É como alguém que recebe uma segunda chance na vida. Há um senso de gratidão que muda tudo. A obediência deixa de ser um fardo e se torna uma expressão de amor. E o que significa viver sob essa graça no dia a dia? Significa reconhecer que mesmo nos nossos momentos de maior falha, ainda somos alcançados pelo amor de Deus. É confiar que, em meio aos desafios, a graça de Deus é suficiente. Filipenses 2:13 nos lembra que Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, até mesmo nosso desejo de obedecer vem dele. Isso nos dá uma liberdade que não se encontra em outro lugar. Assim, ao refletirmos sobre o papel central da graça, surge uma questão inevitável: como devemos responder a esse presente extraordinário? A resposta nos leva diretamente à fé e ao arrependimento, elementos indispensáveis para viver sob a graça de Deus. Fé e arrependimento são como as duas faces de uma mesma moeda no caminho para o reino dos céus. O arrependimento, traduzido do grego como metanoia, significa uma transformação completa da mente e do coração. É mais do que um simples remorso pelos erros cometidos. É uma mudança radical de direção, um abandono do pecado e uma entrega completa a Deus. Mateus 4:17 registra Jesus proclamando: "Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo." Esse chamado é tão relevante hoje quanto foi há 2000 anos, porque ele nos lembra que o arrependimento não é um evento único, mas um estilo de vida. Imagine que você está dirigindo na direção errada em uma estrada. O arrependimento seria como fazer um retorno, reconhecendo que sua rota precisa mudar. No entanto, não é apenas sobre parar de fazer o que é errado. É também sobre começar a caminhar na direção certa. A fé, por sua vez, é o combustível que nos move nessa nova jornada. Hebreus 11:6 nos ensina: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé não é apenas acreditar em algo, é confiar de todo o coração que Deus está no controle, mesmo quando a estrada parece desafiadora. É importante entender que a fé salvadora vai além de uma aceitação intelectual de que Deus existe. Tiago 2:19 nos lembra que até mesmo os demônios acreditam e tremem. A verdadeira fé é transformadora. Ela nos leva a confiar plenamente em Jesus como Salvador e Senhor. É como se entregássemos a direção de nossas vidas a Ele, sabendo que seu caminho é sempre melhor. Pense em como isso pode ser aplicado no cotidiano. Em momentos de dúvida, a fé nos dá coragem para seguir em frente, confiando que Deus tem um plano maior. Mas como podemos cultivar essa fé? A resposta está em ações simples, mas poderosas. Reserve tempo diário para a leitura das Escrituras. Comece com os Evangelhos para entender mais profundamente o caráter de Jesus. Ore, mesmo que as palavras pareçam faltar, porque a oração fortalece a conexão com Deus. E cerque-se de pessoas que compartilham essa mesma jornada, porque a fé cresce quando estamos em comunidade. Essas práticas são como regar uma planta. Elas permitem que a fé cresça de forma saudável e constante. E quanto ao arrependimento, ele exige honestidade consigo mesmo e com Deus. Reconhecer nossos erros pode ser desconfortável, mas é libertador.
Um exercício prático seria, ao final de cada dia, refletir sobre suas ações e pedir a Deus que revele áreas em que você precisa mudar. Essa prática, acompanhada pela fé, nos move para mais perto de Deus. E à medida que isso acontece, começamos a perceber como essa transformação interior também afeta nossas ações exteriores. Por fim, quando unimos fé e arrependimento, experimentamos algo extraordinário: o novo nascimento. Essa experiência, descrita por Jesus em João 3,3, nos leva a uma realidade completamente nova e nos prepara para o próximo passo nesta jornada espiritual. O novo nascimento é o início de uma jornada espiritual que transforma completamente quem somos. Quando Jesus disse a Nicodemos, em João 3,3, "Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo", ele estava falando de algo muito mais profundo do que um simples recomeço. Este renascimento é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, que opera uma mudança tão radical em nossa vida que nos tornamos, como Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, uma nova criação. É como se Deus reescrevesse a nossa história, apagando o passado e nos dando um futuro completamente novo. Esse processo de regeneração não é algo que podemos conquistar por nós mesmos. Assim como um bebê não tem controle sobre o seu próprio nascimento, o novo nascimento é um ato soberano de Deus. Ele ocorre quando entregamos nosso coração a Cristo e o Espírito Santo começa a operar em nós. Mas isso não significa que ficamos passivos. Deus planta a semente da nova vida, mas somos chamados a cultivá-la através da oração, leitura da Bíblia e um relacionamento crescente com Ele. Pense nisso como um fogo que precisa ser alimentado para continuar queimando. E o que muda em uma pessoa que nasceu de novo? Tudo. As prioridades mudam, os desejos mudam, até mesmo a forma como vemos o mundo muda. Imagine alguém que antes estava perdido em vícios ou orgulho e, de repente, encontra propósito e paz em Deus. Essa transformação é evidente. E o fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5, 22, 23 como amor, alegria, paz e outras virtudes, começa a florescer na vida dessa pessoa. Não é que se tornamos perfeitos da noite para o dia, mas a direção de nossa vida é totalmente diferente. O novo nascimento também nos dá uma nova identidade. Não somos mais definidos pelos nossos erros ou pelo que o mundo diz sobre nós. Agora somos filhos de Deus, herdeiros do reino. Pense no impacto que isso tem na autoestima de alguém que antes se sentia sem valor ou propósito. Essa nova identidade nos dá coragem para enfrentar desafios e graça para lidar com os erros. Não estamos mais sozinhos. Temos o Espírito Santo habitando em nós, nos guiando e nos fortalecendo. Porém, esse renascimento é apenas o começo. Assim como um bebê recém-nascido precisa crescer, quem nasce de novo em Cristo também precisa se desenvolver espiritualmente. Filipenses 2,13 nos lembra que Deus opera tanto o querer quanto o realizar em nós. Isso significa que Ele nos dá a força para crescer, mas espera que cooperemos nesse processo. Um exemplo prático seria participar de uma comunidade de fé, onde podemos aprender mais sobre Deus e viver nossa nova identidade. E esse crescimento nos leva a um próximo estágio emocionante: o desenvolvimento de uma vida que reflete o caráter de Cristo. É sobre esse crescimento espiritual contínuo que vamos refletir a seguir, explorando como Deus molda nosso caráter dia após dia. O crescimento espiritual é o próximo passo natural após o novo nascimento. Quando uma pessoa se entrega a Cristo, o Espírito Santo começa a operar uma transformação contínua em seu coração e mente. Filipenses 2,13 nos lembra que é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Isso significa que não estamos sozinhos nesse processo. Deus está constantemente nos moldando para sermos mais parecidos com Cristo.
Mas, como em qualquer jornada, o crescimento exige esforço e dedicação de nossa parte. Essa transformação não acontece da noite para o dia. Pense em uma planta que precisa ser regada, receber luz e ser podada para crescer saudável. Da mesma forma, o crescimento espiritual exige disciplinas como leitura da Bíblia, oração e comunhão com outros cristãos. Essas práticas nos conectam à fonte de vida e nos ajudam a desenvolver o fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada uma dessas virtudes é como uma evidência de que estamos crescendo espiritualmente. No entanto, esse crescimento não está isento de desafios. Lutar contra hábitos antigos, enfrentar tentações e aprender a perdoar são partes fundamentais desse processo. Por exemplo, alguém que antes tinha dificuldade em controlar a raiva pode, ao longo do tempo, perceber mudanças em suas reações. Isso não significa que o cristão nunca falhará, mas que, gradualmente, ele começará a refletir o caráter de Cristo em sua vida diária. A santificação é como uma maratona, não uma corrida curta. Exige paciência e persistência. Uma forma prática de promover o crescimento espiritual é se envolver em um grupo de estudo bíblico ou participar ativamente de sua comunidade de fé. Essas interações não apenas fortalecem nosso conhecimento sobre Deus, mas também nos encorajam a aplicar seus ensinamentos em situações reais. Imagine o impacto de aprender sobre amor ao próximo e, em seguida, colocar isso em prática, ajudando alguém em necessidade. Esse tipo de aprendizado ativo é um catalisador para o crescimento. Além disso, o crescimento espiritual não é apenas para benefício pessoal. Ele nos capacita a servir aos outros e cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Quando desenvolvemos nosso relacionamento com Deus, Ele nos equipa com dons espirituais que podemos usar para edificar nossa família, igreja e comunidade. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 12, cada crente tem um papel único no corpo de Cristo, e descobrir esse papel faz parte do processo de crescimento. Por fim, esse desenvolvimento contínuo nos leva a uma transformação ainda maior. Cada passo que damos em direção a Deus nos prepara para viver uma vida que glorifica a Ele e impacta o mundo ao nosso redor. E assim, o crescimento espiritual nos aponta para o propósito final: refletir cada vez mais a imagem de Cristo e viver em obediência amorosa a Deus. Agora que você compreende o que realmente significa caminhar rumo ao céu, segundo a Bíblia, eu pergunto: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar vivendo como se tudo dependesse apenas de boas ações, ou vai dar o próximo passo em direção a uma vida transformada? A verdade é que a salvação não é sobre quem você é, mas sobre quem Deus é. E Ele está oferecendo uma graça que pode mudar tudo em sua vida. Está pronto para se arrepender, confiar e permitir que essa transformação comece hoje? Reflita: quais áreas da sua vida ainda precisam de uma entrega total a Deus? Como você pode começar a viver de forma que reflita essa nova compreensão sobre fé, graça e obediência? Não espere mais para dar esse passo. A decisão é sua e o tempo é agora. Se você quer continuar aprendendo mais sobre como viver uma vida de propósito e descobrir outros segredos incríveis da Bíblia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perderá nenhum conteúdo que pode mudar a sua história. Vamos juntos nessa jornada.